A paz, Senhor, povo de Deus. Então, eu quero contar aqui duas curas que Deus me curou. Então, as duas não, três curas que Deus me curou. Então, eu não poderia ter filho, eu tinha um cisto, no ovário, né? Eu tinha cisto no ovário, não, no útero. Eu tinha um cisto no útero, não poderia ter filho. Para mim poder ter filho, eu falo isso palavra dos médicos. Para mim poder ser mãe, eu tinha que operar e fazer tratamento para poder ser mãe. E com o passar do tempo eu engravidei de um menino. Né? E ali foi na hora que o médico me deu o diagnóstico. E com o passar do tempo, eu me converti, né? E Deus falou que ia me dar uma menina. Só que eu falei pro meu esposo que eu não poderia ter filho, que o médico tinha falado pra mim lá atrás, né? Se eu quisesse ser mãe de novo, eu tinha que fazer um tratamento para poder sumir esse cisto. Esse cisto ele ia e voltava. E eu engravidei do meu filho, como eu falei, né? E para me poder, se eu quisesse ter mais filho, eu tinha que fazer, eu tinha que tirar esse cisto. Mas com o passar do tempo, Deus me curou. E quando eu tive a minha filha, o médico falou que não tinha cisto nenhum. Então, isso foi uma das curas que Deus me curou. Outra cura também. Eu estava fazendo exame, né? Fui desenganada pelos médicos, né? A médica tinha falado pra mim que eu estava com um nódulo no seio direito, né? E realmente tinha, na época, né? Eu cheguei a palpar e eu senti esse caroço, né? Eu senti esse caroço e ali comecei a orar, comecei a buscar Deus, não pelo caroço que eu tinha, mas já fazia isso mesmo, já adorava, né? Com caroço, sem caroço, já adorava a Deus, cantava em casa, cantava nas igrejas. Foi o dia que Deus mais me usou, né? E ali, quando eu fui fazer o exame para ver se era maligno ou benigno, né? Quando chegou lá, Deus me curou. E até hoje, graças a Deus, esse nódulo não voltou. O que eu quero dizer com esse vídeo? Quando Deus tem um propósito na vida de um crente, de uma pessoa, ele cumpre. Se for para curar, Deus vai curar. Se ele tiver propósito na vida da pessoa, ele vai curar. Se ele não curar, é porque ele sabe todas as coisas. Porque eu sempre falo, Deus não cura todo mundo. Bota uma coisa... Crente! Chega pra cá, por favor, câmera, chega pra cá. Crente, para com essa mania de achar que Deus cura todo mundo. Se Deus curasse todo mundo, não existia hospital, não existia médico na face da terra. Vocês têm que entender, são épocas diferentes. Tá bom? Eu não vou falar aqui os textos bíblicos, não, para não ficar muito tempo, tá bom? Pode contar a cabeça. Deus cura quando tem um propósito. Tá bom? Se fosse assim, ninguém morria de doença. Tá bom? Mas eu não quero discutir coisas da Bíblia, não, para falar aqui não, tá? Eu vim falar só a questão do meu testemunho que Deus fez na minha vida. Então é isso, povo de Deus. Deus cura quando tem um propósito. Porque quando tem um hino, né? Que muitas pessoas cantam. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, nossa oração tem que ser: Senhor, faça a Tua vontade. Tá bom? Se Deus quiser curar, se você tiver alguma doença incurável, não que você não venha orar, não estou falando isso. A oração tem que ser certa. Pai nosso que está no céu, foi a oração que o próprio Jesus nos ensinou, né? E que você venha orar dessa forma: Senhor, Senhor quer me curar? Me cura. Se é a tua vontade, Senhor, de me curar, me cura, para que eu venha fazer a sua obra. Mas se não for, Senhor, me prepara a minha família. A oração certa é essa. Não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se você é filho dele, você é filha dele, para que se preocupar? Eu sei que a gente se preocupa, eu também me preocupei também, somos seres humanos, né? Mas a minha oração, que eu sempre falava para o Senhor, Senhor, eu não vou questionar. Continuei adorando, eu falei: Senhor, se o Senhor quiser me curar, tá bem, eis-me aqui.
Se não quiser também, eu vou ficar triste, vou. Mas seu nome vai ser glorificado da mesma forma. Eu vou continuar adorando. Amém? Então, que você, esse vídeo, você venha refletir e venha aprender a orar como Jesus nos ensinou. Não cai nessa ladainha desse povo, não. Nem todo mundo Deus cura. Deus cura quando tem um propósito a realizar. Amém? Se você tiver um pensamento diferente, eu respeito. Mas é a visão à luz da Bíblia que eu tô falando aqui. Tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor.